tema então, Ângelo, é ser luz no mundo. E eu gostaria de saber de você como leigo, o que significa isso e por que isso vai tocando tanto em você, que eu sei que eu sou teu amigo, muitas vezes a gente vai comer um X, ou vai conversar, ou vai bater um papo, tomar um café, e sempre tocamos nesse tema. Bom, começando assim, essa passagem é Mateus 5, tá no Evangelho, Jesus falou, mas o pessoal questiona, como saber se um tema é bacana ou não é. Tem muitos temas bacanas para falar, mas quando a gente está nesse nível assim, de espiritualidade, você falar das coisas que Jesus falou, já nos dá um status a mais. Tudo passará, mas as palavras de Cristo não passarão. Por que Jesus fala isso? Por que dentro desse conceito de luz, e aí eu queria, padre, se o senhor me permite de vez em quando trazer um pouquinho para a minha área de conhecimento, né, da neurociência e tal, porque o que acontece, gente? O ser humano aprende por imitação. É incrível isso, você vê as suas crianças em casa, elas imitam, né? É até interessante porque Jesus diz numa passagem assim, nada que está escondido permanecerá oculto, né? E às vezes quando os nossos filhos, eles estão na casa dos outros, eles fazem coisas que revelam quem a gente é no escondido da nossa casa. Por quê? Porque criança aprende por imitação. O que se faz em casa se faz na praça, tem até esse ditado. Tem esse ditado, né? Então aquilo que a gente faz o escondidinho lá de casa, que ninguém sabe, etc., mais cedo ou mais tarde fica à vista, à vista de todos, fica público. Por quê? Porque aquilo que os nossos filhos veem, eles aprendem. Né? Desde pequenininho, eu tô com a minha pequenininha, tá com 1 ano e 4 meses, a Ana Clara, né? E outro dia a minha filha maior que ela, de 10 anos, a Miriam, estava escutando uma música e fazendo gestos da coreografia daquela musiquinha. Quando nós olhamos para a bebezinha de 1 ano e 4 meses, cada vez que toca a musiquinha, ela ergue os bracinhos e quer imitar a irmã. Ou seja, o ser humano aprende por imitação. Tanto coisas boas como coisas ruins. Você joga pedra no cachorro, um dia você vê o seu bebezinho também, vê um cachorrinho, ele vai querer jogar uma pedrinha no cachorrinho. É assim que funciona. Mas aprendemos também por aquilo que se fala? Claro que sim, mas principalmente por imitação. Você vai ensinar alguém a jogar bola, você diz, cara, olha pra mim, olha como eu faço. Eu olho como eu bato na bola. Não adianta o treinador dizer, vá lá, vire o pé e chute a bola que ela vai no ângulo. No fim, diz, cara, presta atenção, vou fazer e você vê. Ou seja, para entender que a gente aprende por imitação. Quando a palavra diz pra gente assim, vós sois a luz do mundo, e nós comentamos isso no livro de uma forma muito séria, no nosso livro, que o padre, depois daqui a pouco eu pego, tá na sacola ali, eu vou pegar o livro. Traz para nós o seguinte, alguém está olhando para você, e você está ensinando alguém a fazer alguma coisa. Pode ser que você está ensinando alguma coisa ruim, fazendo as pessoas ter más conclusões, mas Jesus, logicamente, nos convida a dar para as pessoas boas razões, coisas boas. Por exemplo, não sei se aqui é nível hard, a tertúlia é nível hard, ou pode ser mais... Vamos lá. Fica à vontade. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que anda com o crucifixo... Eu tô com o escapulário no pescoço aqui. Eu ando com o crucifixo no pescoço. Eu sou publicamente uma pessoa conhecida de Deus. Eu sou, porque me vem indo na missa, etc, etc. Se a minha vida é uma porcaria, um horror, não a nível de problemas, porque também eu, como cristão, posso ter problema, posso ter doença, e as pessoas estão vendo como é que um cristão age quando tem problema e tem doença. Eu posso ser luz no mundo com problemas seríssimos, com doenças seríssimas, até com problemas financeiros. Porque como você está, como Jesus disse, se está comigo, o jugo é leve. Tem um jugo, mas é leve. É isso. Por quê? Porque como eu vou viver a cruz, eu vou abraçar a cruz ou se eu vou estar me queixando todo o tempo, né? Então, não estou dizendo de forma, não quero vender a ideia para você que ser de Deus, ser de Jesus, é uma vida sem problemas. Ou, deixei de ser luz no mundo porque estou doente ou tenho problemas aqui em casa. Não. Mesmo com problema, saiba que você pode ser luz. Por quê? Porque você lida com os problemas assim como um cristão deve lidar com os problemas. Ou se você está doente, você pode ser luz para outra pessoa dizer, mas olha como ela vive aquela doença
eu não estou dizendo com prazer, mas como ela vive com fé e como ela sabe viver com paciência. Isso é ser luz. Com resignação. Isso é ser luz. Com entrega. Isso é ser luz. Eu já escutei isso. Meu Deus, eu fui visitar a minha vizinha para consolá-la no hospital e saí consolada porque ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa cheia de Deus. Quer dizer, até no hospital o doente está evangelizando, está sendo luz, mesmo ele deitado na cama. Exatamente. Ou seja, primeira coisa, ser luz não é ter uma vida perfeita, uma vida, né, assim, de pompas, né? Ser luz é simplesmente tudo aquilo que me acontece na vida poder ser um exemplo para os outros. Mas como dizia São Francisco de Sales, um santo triste é um triste santo. Então... E aí eu volto para o exemplo da vida porcaria, ou seja, se eu apareço na igreja para rezar, se eu ando na rua com o terço na mão, se eu sou uma pessoa que me digo publicamente de Deus, mas tem um horror de uma vida triste, uma vida de abatimento, uma vida de vitimização, uma vida de descontrole emocional, o que o meu vizinho está pensando? Melhor não ser católico. Né? Como eu já ouvi isso, né? Sim. Vem cá, me diz que igreja tu participa? Digo, opa, esse aí vai querer ir lá para nossa igreja. Ah, você quer saber onde eu participo para você ir também? Não, eu quero saber onde tu participa para mim nunca ir lá, porque vai que eu fique que nem tu, né? Que horror, né? Ouvir isso, né? E não porque a culpa é da graça de Deus, porque da parte de Deus está tudo ok. Tudo certo. Mas nós muitas vezes não recebemos essa graça. Ou porque estamos em pecado, ou simplesmente porque estamos fechados a essa graça. Não entendemos nada. Não entendemos. Enfim, né? Então pode acontecer, né? E como é importante ser luz, Ângelo, porque muita gente quer mudar o mundo, queremos que os outros se iluminem, mas deve partir de nós. Exatamente. E é isso que os santos nos mostram. Querido irmão, querida irmã, compartilhe. Clique aí para compartilhar. É o seguinte, olha os santos, um cura d'Arce. Lá em Arce, cura porque é o padre, o pároco, lá de Arce, mas São João Maria Vianney, é o nome dele. Lá naquele povoadinho de nada que ninguém conhece, ele foi luz e essa luz em Arce iluminou o mundo inteiro. Por exemplo, San Giovanni Rotondo, né? Conhece por que San Giovanni? Quem que morou lá? Eu nunca fui lá, mas o nosso amigo em comum, o Padre Pio, né? O Padre Pio. E aí quando ele diz, vamos colocar um hospital aqui, o pessoal diz, mas aqui no fim do mundo que só tem pedra. E ele coloca um dos melhores hospitais da Itália. E ele vai lá no confessionário sendo luz, lá num povoadinho e ilumina. Não é que ele precisa ir para Milão, ou precisa ir para uma cidade, para Nova York, e que todo mundo... Não! Ele começa com ele, e mesmo que ninguém está vendo. Mas isso é o poder da graça. Ele está sendo unido à graça de Deus, e lá naquele lugar ele acaba iluminando, ou como Charles de Foucault, que foi, durante a vida, fez de tudo lá na África, e ninguém deu a mínima para ele, uma pessoa totalmente que passou desconhecida, depois que morreu, aí começou a dar fruto depois que não para mais. Então ele foi luz. Olha só como é que às vezes numa cidadezinha como Lourdes, de repente uma menina, a Bernadette, a Nossa Senhora aparece lá, Lourdes, e ilumina. Como é importante isso. Não é tanto iluminar que tem a gente vendo a luz. Isso aí, mas isso é muito importante a entender. luz não é nossa, é Deus. E quando Deus está conosco, eu posso estar lá perdido numa periferia, posso estar perdido lá numa cidadezinha, sem ninguém, como era Arce. E de repente daquele estouro, o Padre Pio e tantas outras, ou até pode passar despercebida, como uma Santa Teresinha no Carmelo, lá em Lisieux, e de repente uma carmelita lá escondida, passa a ser porque ela era unida à luz, que é Cristo Jesus. E isso é importante saber, que é a luz, é Jesus, e se nós estamos com Ele, Deus está vendo, porque nós não estamos para agradar os outros, estamos para agradar a Deus. E Ele nos conhece. Quando podem falar mal do padre, eu até penso, se me conhecesse, falaria até pior. Mas até um consolo que eu olho assim para Deus e digo, Deus, o importante é o que você pensa de mim. Então,
a importância de estar unida com a luz, ser luz, não tanto eu vou ser um farol nesse lugar onde já tem muita gente, não, ser luz mesmo num lugar que não tem ninguém. E se você está com Jesus, daí se expande essa luz para tudo que é lugar. É impressionante. Impressionante. Agora, uma coisa muito importante, eu lembro que foi um comentário do Padre Diego, ainda na época que nós estávamos escrevendo o nosso livro É Possível, é Real, né? E eu comentava da luz, e lá pelas tantas o Padre Diego, ele disse assim, não, só um pouquinho, eu tenho que entender que quando a gente fala de ser luz no mundo, a gente não pode cair numa grande tentação do inimigo. Qual é? Ser para os outros verem. Por exemplo, eu tenho que ser santo para impressionar os outros. Não. Que é uma tentação danada, né? A gente entende, entendi, então eu tenho que ser luz para iluminar os outros. Não tem nada disso. Você tem que ser luz porque é o que Jesus te pede. É que você está, não é que você quer ser luz. Você vai se unir a Deus. Essa é a vida de graça. E você unido a Deus, você ilumina. Você brilha. Não é que você quer brilhar, eu vou brilhar. Não é isso. Eu quero estar com Deus. Por isso que tem muita gente, e eu também me coloco, e eu tenho que estar sempre que a gente se coloca muito nas obras de Deus. Não, a gente tem que estar com o Deus das obras. As obras são consequências. Então, claro, tu mostra a tua fé com as tuas obras, mas as obras são uma consequência desse amor. Primeiro esse amor a Deus, e daí que vai brotar a ação. Ação. E aí Deus se manifesta, porque olha só, pensa comigo assim, é uma tentação essa da gente ter assim, não, mas então eu tenho que ser uma pessoa boa para impressionar os meus vizinhos. Não. Seja uma pessoa boa. E não interessa o seu vizinho ou não. Porque se você fizer pelos outros, fica muito fácil de derrubar você. Uma primeira crítica, o primeiro olhar feio, um vizinho maldoso que está vendo até a tua luz, mas está enciumado. Uma pedrada vai estourar a tua luz. Qualquer pedradinha que se você faz pelos outros, é pior, gente, porque a gente se torna uma pessoa, sabe aquela pessoa que procura aprovação o tempo inteiro? E aí, eu te iluminei, eu te impactei, eu te fiz pensar. Cara, tu não me fez pensar nada. Cara, mas não é por ti que eu faço para agradar aquele que morreu na cruz por mim. Né? E erro, e peço perdão, e vou de novo. É isso que a sociedade, assim, enquanto missão que Deus nos coloca, espera. Vamos falar de política aqui, Padre Diego, sem citar nomes, né? É muito comum para o ser humano ter a tendência do salvador da pátria. Achar que a grande obra que Deus nos chama, né? Qual que é a grande obra que Deus me chama? É uma tentação. Passamos agora há pouco a eleição municipal, né? E eu via de novo as pessoas dizerem, temos que votar no Beltrano, falar no Ciclano, porque ele sim fará a diferença. Gente, eu trabalho com consultoria em empresa, e eu digo para você, se você contratar o melhor diretor de empresa do mundo e botar na tua empresa, se a equipe não quer trabalhar junta, se a equipe não pega pro mesmo lado, a empresa não vai para frente. Pode ser o Bill Gates lá dos computadores da Microsoft. E o brasileiro tem um pouco essa tendência a pensar o salvador da pátria. É uma pessoa que faz acontecer. Mentira que é a coletividade. É muita gente querendo uma coisa muito boa. Então não caia na tentação de achar que o teu chamado é fazer uma grande coisa. Não, o teu chamado é ser. É ser. O fazer vem junto, e pode ser que Deus te peça uma grande obra, pode ser que Deus te peça uma obra no escondido. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele fala, não, porque o cara tem que ter, né, porque Deus nos chama, tem que fazer grandes coisas. É verdade. Então me diz como era o nome da mãe do Papa João Paulo II. Vou saber. Me diz o que essa mulher fez de bom ou de ruim. Eu não saberia dizer. Mas olha o fruto da vida dela, tia. Ela é só mãe do maior papa que eu, claro, da minha geração, não vi tantos papas. Cara, fantástico. Mas se os filhos são frutos dos pais, que luz essa mulher foi. Eu sei que ela faleceu. Sim, quando era pequenininho, mas ele sempre teve... Ele é pequenininho? Inclusive um grande amor. Eu sei que um que testemunhou a morte dele. Eu estava na praça, São Pedro, rezando o terço, e até que avisaram o Papa João Paulo II apagou a luz do quarto, acabou. Né? Sim, eu estava na praça lá. Mas eu tenho um testemunho lá de dentro que
ele, antes da morte, para te ver como ele foi uma pessoa, que eu sempre falo aqui, que se era para ser uma pessoa drogada, egoísta, revoltada, era o Papa João Paulo II, porque a mãe dele morreu quando era bebê, tanto é que ele diz que com 21 anos, ele diz, com 21 anos, frase dele, eu perdi todas as pessoas que eu amava. Imagina mora só, o pai, mora a mãe, mora o tal irmão, né? que morreu, tal, que era médico e etc, numa coisa de epidemia, e não saiu do hospital, mas olha só, não saiu, morreu para atender os seus pacientes, mas esse Papa, em vez de ser um revoltado, ele foi um cara para frente, um cara com esperança, com misericórdia e feliz, apesar das dificuldades, mas que conta que celebraram a missa, já era as vésperas, então rezaram a missa da misericórdia, né, do dia da misericórdia, e na frente dele então era o crucifixo e a foto do pai e da mãe, e diz que ele olhava para o crucifixo, olhava para o pai e a mãe. O amor que ele tinha pelos pais era algo incrível. Inclusive ele sempre fala do pai dele, do Coelho, que era um exemplo na juventude, da mãe, do tal, e ele olhava e tal, olhava para o crucifixo, olhava para... Eu acho que ele devia estar dizendo assim, pai e mãe, tive vocês pouco nessa terra, mas já estou indo lá me encontrar com vocês. Olha só. Impressionante, né? Bom, mas isso aí é um aspecto humano do Papa João Paulo II. Mas é interessante, padre, fazer esse link, entender muito bem o que é ser luz no mundo. Mas só para terminar sobre o Papa João Paulo II, a gente gosta aqui porque estamos... Não, mas é isso. Ele foi um Papa, ele falou para multidões, incrível, embora que ele foi uma vez para uma ilha que era pouquíssimos católicos, era aqui menos não sei o que, 1%, e ele foi lá e visitou aquele país. Mas independente disso, como Papa, claro, Papa João Paulo II, mas quando ele era padre, mesmo lá, ou estudando para ser padre, que eram perseguidos pelo comunismo, etc., e toda essa história aí, ele dava testemunho. Não precisou ser Papa para dar testemunho, porque ser Papa foi uma continuação dessa luz. Mas quando ia fazer acampamentos com os jovens, não é que ele dizia assim, agora eu tenho que levar, porque ele já falou para não sei quantos milhões sendo Papa, mas lá com alguns casais, alguns jovens, podia ser 5, 6, ia na montanha evangelizar. Não é que ele esperou ser Papa para falar com milhões para ser luz, ele já era luz naqueles, que tanto é que depois sendo Papa, se mostrava ainda as fotos, as coisas, falava dele, o amor que ele tinha pela montanha, que levava as pessoas para evangelizar, os jovens, para dizer como a pessoa que ela quer é estar com Deus, e estando com Deus, sendo luz aonde está, se é para 1, se é para 2, se é para 3, ou se é para 1 milhão, ele tá iluminando. Iluminando. E essa... Sabe por que eu falo essas coisas assim que a gente tem que entender muito bem o que é ser luz no mundo? Porque a gente pode cair nessa pretensão de achar que, mas eu não fui chamado a uma grande obra, então esse negócio de ser luz não é para mim. Nada a ver. Quem sabe um filho seu, um neto seu, um vizinho seu, não sei. Mas aonde a tua luz vai brilhar? E eu cito os pais de João Paulo II. A luz deles brilhou num anonimato absurdo, mas do fruto daquela luz de casa gera um João Paulo II, que aí sim brilhou para todo mundo, não sei. Isso não compete a nós. O que compete a nós é brilhar. E o que é brilhar na sua essência? Viver o santo evangelho, viver o evangelho que Jesus nos diz, lidando com o dia a dia, com a maternidade, com a paternidade, no ambiente do trabalho, que eu queria falar um pouquinho sobre na oração, essa questão de estar brilhando na sociedade, né? Que fala do Papa João Paulo II, e de repente aquela velhinha que ninguém sabe, que no juízo final vamos saber quem é quem. Quem é quem? Que estava lá rezando pela vocação do Papa João Paulo II quando ele era jovem, que de repente diz, olha, reza por mim que eu estou no discernimento vocacional. Aquela oração brilhou através dele. Aquela mulher lá no desconhecido, embora que para Deus não, né? Olha só que luz que ela foi, rezando pela vocação dele. Tem isso tudo, né? Agora... Mas vamos dar... Pessoal, você que está aí nos... não só assistindo, participando, rezando conosco, nessa tertúlia Somos Um Só Coração, vamos fazer agora um parênteses. Fala se tem alguma mensagem e compartilhe, põe aí compartilhar, ou liga, ou grita, ô vizinha, liga aí o Facebook, de repente nem sabe o que é o Facebook, mas grita na janela. A Maria Antônia Betoni, só parei, manda um boa noite, a Elizabeth
Maria Freitas também manda um boa noite. A Ione Finardi, a Francine Biondo, a Bruna, a Solange, da Uveni, a Marlene. Que Deus abençoe Carol, todos vocês. A Helena, a Carolina Maciel, a Marley da Tora. A Marili, né? Marili. Ô, Marili, abraço. O Paulo José, a Rita, a Neiva, e assim vai, né? Que maravilha. Vão fazendo seus comentários, vamos participando, vamos sendo aí uma tertúlia. Hoje estamos juntos, não é verdade? Que maravilha, Ângelo, falando sobre esse tema, ser luz no mundo. O pessoal gostou que o senhor falou do João Paulo II aqui, ó. Quem não gosta dele, não é verdade? Mandaram um monte de mensagem, né? A Neiva, o pessoal, a Elizabeth também falando aí do... Um exemplo para todos nós. Agora bem, Ângelo, voltando, então fechamos esse parênteses assim dos comentários, vocês podem ter certeza, estamos rezando por vocês também, que é importante, claro, estar unidos a Deus, porque é Ele que é a luz, certo? E como é importante, claro que hoje não vamos conseguir falar sobre isso aí, das virtudes, mas como é importante também nós darmos o melhor de nós mesmos. E tem um tema que é muito importante, que, claro, não vou entrar todo esse aspecto aqui, mas na Bíblia, principalmente na parte, nos livros como Sabedoria, que foi escrito em grego, porque isso é muito dos gregos, das virtudes, e fala aqui das virtudes cardeais no livro de Sabedoria e etc. Mas, pegando aqui o Catecismo da Igreja Católica, que nos fala assim, aqui no número 1803, olha só aquilo que fala da virtude, porque seria um tema tão espetacular. Olha só o que nos fala. Isso é doutrina católica, aqui o Catecismo da Igreja Católica. Olha o que nos diz. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, persegue-o e escolhe-o na prática. Olha só, o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. São Gregório de Nissa. Então, o que são as virtudes? São, que tem os vícios, né? Quando a gente tem o mau hábito. São os hábitos bons, firmes, de querer fazer o bem, e por isso tem aqui a prudência, a temperança, a fortaleza, a justiça. Vai nos falando aqui, por quê? Porque também nós temos que buscar uma vida virtuosa, nós buscar, olha só que interessante, dar o melhor de si mesmo. Nós, a nossa parte, sabendo, claro, como disse Santo Agostinho, que fazer tudo como se dependesse de nós, mas sabendo que tudo depende de Deus. Claro, é a graça de Deus, mas essa graça que pode cair num solo fecundo, que se prepara através das virtudes, e hoje se fala pouco das virtudes e dessa preparação. Inclusive, Ângelo, estamos fazendo esse bate-papo, e como eu vejo que as virtudes nos faz usar a nossa razão e não ser tanto levado pelos sentimentos, é como as virtudes nos ajudam como se a gente está em cima de um cavalo chucro e a gente consegue pegar as rédeas. Isso é ser um homem virtuoso. Uma das traduções é estar de pé, é ter o controle sobre a sua vida, para a gente poder entregar a nossa vida para Deus. Ou aqueles que são do casamento, dizer, eu te entrego a minha vida. Bom, mas tu não tem nem a tua vida na tua mão. Sim. Como vai entregar para tua esposa? Ou para o teu esposo? Ou o padre, como vai entregar para Deus se nem ele tem a vida dele, nem ele controla a vida dele, porque ele é levado por emoções, por paixões, Então, como ser um homem, uma mulher virtuosa, e eu vejo, e aí eu posso estar errado, mas eu vejo que antigamente as pessoas, e as emoções não são erradas, fazem parte do nosso, né, da nossa condição humana, mas não deve estar em primeiro lugar. Mas muitas vezes, antigamente, se tinha muita conversão pela emoção, certo? E que bom, e pouco a pouco tem que sair disso, né? Porque senão acontece qualquer coisa errada na vida, pronto, Deus já não existe. Isso vai ser conduzido pela emoção. Mas eu vejo que hoje em dia, e eu te digo, realmente, tem muitos jovens, principalmente jovens, que vêm falar comigo, e eu vejo que estão se convertendo através da razão.
É impressionante, não tanto pela emoção, e nem querem saber de emoção, que falam assim, padre, eu me converti faz 2 anos, estudando a história da igreja, e comecei a ver todas as besteiras que se falavam, porque eu fui nas fontes. Padre, eu comecei a ler o catecismo. Padre, eu vejo sobre as virtudes que nos fala e tal, não tanto fazer uma experiência de Deus, mas se dar conta de quem é Deus, e é claro, ter uma experiência, mas eu vejo que hoje em dia o pessoal está querendo a doutrina, está querendo uma boa liturgia, está querendo voltar às raízes católicas, o sacramento da Eucaristia, chega de 1000 coisas, a Eucaristia é o centro da igreja, sabe? A Eucaristia é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Não é o símbolo, ou significa, não é Jesus Cristo. O sacramento da confissão, uma missa com a liturgia como deve ser, uma doutrina sólida, um conhecimento da onde parte a nossa fé. Gente estudando até filosofia, Aristóteles, que tem como base do fundamento, como nos diz Fides et Ratio, Fé e Razão, que foi essa encíclica do Papa São João, essa carta do Papa São João Paulo II, mas com o Bento Ratzinger lá atrás também, ele, né, muita coisa dele, mostrando que nosso fundamento em Aristóteles, buscando São Tomás de Aquino, sabe, que o pessoal católico não sabe quem é Santo Tomás de Aquino, não conhece a Suma Teológica, e o pessoal dizendo, padre, quero estudar a Suma Teológica. Os ateus estudam Santo Tomás de Aquino, e dizendo que lá fala que a nossa formação é Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, claro, tantos outros santos, mas principalmente Santo Tomás de Aquino, e sabe da onde que vem, conhecer, sabe, antigamente, fala em virtudes teologais. O que é virtudes teologais? Virtudes cardeais. Está aqui no catecismo, mas não só no catecismo. Buscar raiz, conhecer, saber como ser uma pessoa virtuosa, conhecer a história da igreja. Tem gente que está voltando para a igreja católica ou nunca esteve na igreja católica, que nós temos um caso que você conhece, que faz 3 anos começou a estudar a história da igreja e se apaixonou pela história da igreja e diz que maravilha, aqui está a verdade. Então o pessoal hoje em dia não é tanto pela emoção, mas é muito pela razão. Por quê? Porque aquilo que eu falo, Ângelo, não sei se tu concorda ou não, pode discordar também, que sempre falavam, a fé é caminhar no escuro. Fé é caminhar na luz. Como? Não é ignorância, não é irracional. Não vê que a fé, estamos escrevendo um livro sobre a fé, né? Porque eu vou fazer propaganda. Tá contando um capítulo do livro já só aqui. Tá faltando. Não, mas não vou contar aquele do exemplo, mas pelo amor de Deus, a fé ilumina a nossa razão. Por isso que nunca se pode pensar que a fé é irracional. Não é irracional, é que é muita luz. Então ilumina e nos faz estar com Deus que sabe mais do que nós. Olha só, claro que não é irracional. Quando falo a fé e a razão são 2 coisas separadas, a fé e a ciência. Isso é a maior bobagem que existe, porque se foi Deus que criou o universo, criou as suas leis, como Ele vai querer de ti uma fé contra aquilo que Ele mesmo criou? É absurdo. Então voltar de novo a isso. E os jovens estão se convertendo agora, porque estão buscando a verdade, não aguento mais essa sociedade líquida, relativista, e começam a dizer, olha, a gente já foi enganado por muita coisa queremos nos agarrar naquilo que realmente é importante. É verdade. Eu já escutei essa frase, viu, padre? Cara, não estuda muito que tu vai perder a fé, hein? É ridículo, estuda, que é aí que tu não perde a fé. Eu venho agora ali de uma sequência de estudos, mestrado, pós-graduação, etc., e só mesmo me deu mais razões para minha fé. Mas lógico, eu estou terminando agora, mas não é essa que eu vou fazer propaganda, mas agora em fevereiro me formo em psicologia. Perdeu a fé? Perdeu a fé. Não, pelo contrário. Eu fico mais apaixonado por quem inventou essa coisa toda, né? E vendo algumas besteiras, que algumas teorias que são uma besteira, que são inclusive são irracionais. E tu diz, mas meu Deus, e etc. E coisas importantes, porque também na psicologia tem a ciência, porque a ciência não vai contra Deus, foi Deus que nos fez, foi Deus que fez o universo, mas inclusive vê como tantas outras coisas assim que a gente vai se dando e vai fortalecendo a nossa fé. Somente vamos escorregar e cair
quando a gente não tem embasamento nenhum. Quando o cara vai fraco, que chega lá, tem um professor de universidade, um jovenzinho lá, pensa que o cara é a cereja do bolo, fala alguma besteira e diz, realmente... Que nada, o cara às vezes está falando, nem está falando pela ciência, está falando por ele mesmo, por ideologia dele. E o pessoal cai pensando que ele que está falando pela razão. Pelo amor. Bom, mas isso aí teria que entrar por um outro lado. Eu tenho duas questões, essa questão que o Padre Diego estava trazendo, dessas novas conversões que a gente está vendo seguidamente. Pessoas que a gente diz, nossa, que retiro você fez, que movimento você participou, quem foi a pessoa que te conduziu, que você está se convertendo. E a pessoa olha para nós e diz... Ninguém. Eu acordei de manhã, peguei um livro, entrei na internet com uma palavra na cabeça, pesquisei. Duas coisas. Primeiro, para mim que sou evangelizador, uma que me assusta um pouco. Que Jesus diz, vocês acham mesmo que Deus precisa de vocês? Não. É um privilégio para vocês, Deus deixar vocês participar da evangelização. Porque se vocês se calarem... As pedras falarão. Então Jesus diz o seguinte, se tu acha, querido pregador, querido evangelizador, se tu acha que tu é fundamental para a igreja, não esqueça que você não é. É duro ouvir isso, né? É duro, mas é verdade. Você não é, e na verdade Deus está te dando um presente, um privilégio de ser alguém que faz parte da história da igreja com a questão da evangelização. Então, para começar a história... eu me assusto um pouco como cristão, como alguém que deveria ser luz no mundo, porque as pessoas não estão vindo para a igreja por causa do meu testemunho, por causa da minha luz. Elas estão vindo porque Deus quer. Eu já estou avaliando. O que eu estou fazendo, deixando de fazer, que faz meses que ninguém vem me procurar para falar de Deus, faz meses que ninguém vem me procurar para dizer, Ângelo, reza para mim, me indica uma missa, me indica um retiro. A minha luz está fraca. Porque se for caso contrário, né, quando vem um jovem para a igreja e diz, olha, eu estou vindo por conta própria, eu digo, bom, mano, alguma coisa tá errada aí, porque o cara tá vindo sem ninguém. Prova que Deus é Deus, mas também fala que a minha luz está fraca. E eu acho que vale, para quem é mais antigo na caminhada, né, faz uma avaliação nos últimos meses aí. Quem por causa do teu testemunho se aproximou de Deus? É importante. Bom, doeu até em mim essa. Não, doeu em mim também. Só que é o seguinte, como é importante... a gente vê como também eles vão procurando, e hoje a internet também abre muito. E facilita. E vão atrás de pessoas com uma doutrina sólida, que querem saber não do blá blá blá, disso, daquilo. A doutrina católica, eu sempre digo, não vão atrás, claro, do Padre Diego, sou eu. Leiam a doutrina no catecismo da Igreja Católica. Claro que a igreja é muito mais que... O catecismo é um compêndio, mas... olha, um resumão, né? Um resumão, mas vai estudar, vai ver o magistério da igreja, vai conhecer o que os papas falaram, vai ler a vida dos santos, vai ler os documentos da igreja, vai estudar a história da igreja, vai se aprofundar na liturgia, conhecer a tradição católica. É fantástico, mas o pessoal não lê. E só que agora está vindo uma geração jovem... que tu chega e o cara já lê o catecismo da Igreja Católica e vem padre, eu li. E às vezes nem batizado É verdade, nem crismado. Nem crismado e tá dando aula. E agora eu quero me crismar. Entendeu? Agora eu quero me casar, padre, você pode nos casar, porque a gente viu que aí tá a verdade e já estamos cansados de blá blá blá. Foi há pouco tempo, que um dos casais... Compartilha aí, aperta compartilhar, que ainda estamos nesse papo que a gente acompanha, que a gente orienta, né? E o casal jovem e tal, e chega aquela hora que a gente, agora dizer pros caras assim, olha, questão da castidade, vocês não são casados e tal, e aí eu entro na sala para falar com o casal, e eu tentando achar as palavras, e o cara corre na frente e diz, olha, eu sei que tal coisa não tá legal na nossa vida, eu sei que é assim assado, eu sei que eu tenho que fazer isso, e é por isso que eu tô aqui, né? Que alívio. Sabia mais que eu, gente, né? Ninguém falou para ele que a situação que ele vivia era uma situação de pecado, mas ele mesmo, agora eu me dei conta, eu sei como é que é, entendi muita coisa das tristezas que eu tô vivendo, é que me falta a graça de Deus, por isso eu quero fazer essa formação, porque eu quero casar, etc, etc. Tem uma sede pela verdade. Tem uma sede pela verdade. E que muitas vezes a culpa foi nossa, porque a gente passou uma verdade como se fosse uma grande mentira. Eu me lembro muito do padre Léo, falecido padre Léo,
Da Canção Nova, mas ele não era da Canção Nova, mas pregava na Canção Nova. Pregava na Canção Nova, Padre depois Léo, falecido. Fundou a comunidade também é de Betânia, né? De Betânia. Ele quando vinha para Caxias, porque eu e o Ângelo somos de longa data de famílias católicas, então eu via o Padre Jonas dormia na tua casa, via o Padre Léo dormia lá na minha casa mais de uma vez, e eu era pequenininho e tal, né? Não tão pequenininho, porque eu já sou, né, mas me lembro dele e tal. E ele dizia, ele contava uma história isso do padre Léo, e me marcou muito, porque ele contou, me lembro que era adolescente, na época, ele disse assim, que ele contava aquela história do padre e do irmão ator, certo? Não sei se lembra, você lembra uma pregação do padre, quando veio para Caxias e tal, e ele falava assim, o padre Léo, é o seguinte, os dois se encontraram, um era um ator muito famoso de teatro e o irmão dele era padre. Aí eles se encontraram um dia e o irmão ator falou, olha, vamos fazer o seguinte, vem lá assistir uma peça de teatro minha e eu depois vou aí assistir uma missa sua, vamos fazer uma troca. E diz que o padre foi no teatro, era a estreia do irmão, aí ele chegou na estreia e não conseguia lugar para sentar, porque era muita gente, mas ele tinha ganho o ingresso, aí ficou lá e aquela correria para pegar os lugares, mas já estava marcado e tinham vendido mais e não tinha lugar, e aí ele consegue ficar meio apertado assim, aí de repente vai e abre as cortinas, sabe, uma loucura, e vai, tudo isso aí, eu gosto do Padre Léo, porque ele contava assim, cheio de detalhes, aqui eu tô já passando rápido, e chega no final, o cara diz, eu tenho que ir lá agora cumprimentar, porque terminou a peça, todo mundo levantou, e gritando, lágrimas, chorando e tal, e de repente terminou e ele disse, eu vou lá cumprimentar meu irmão pela peça maravilhosa. Chega, não consegue entrar no camarim de tanta gente levando flores e etc. E depois de não sei quantas horas ele consegue entrar, o irmão dele tá lá e ele diz, tive que esperar, mas olha, parabéns, muito legal e tal. Aí no outro dia, era ele que ia assistir, que ia participar da missa, chega lá, não tinha muita gente. Não, os bancos assim, meio tal, entrou ele, tinha algumas pessoas meio assim, meio dormindo e tal, bom, terminou a missa, foi para a sacristia, ninguém na fila da sacristia, tava lá ele tirando seus paramentos, o irmão olha para um lado para o outro vazio, tal, chega lá cumprimentar e diz, olha, gostei muito da sua homilia e tal, e aí o irmão padre disse, olha, desculpa, né, porque te fiz vir aqui, você que eu fui ontem, aquela multidão e tal. Tão pouca gente, olha, tal, porque assim. Aí o irmão ator falou, sabe qual que é o problema, meu irmão? Que lá, onde eu tô, a gente passa uma mentira como se fosse uma grande verdade. E aqui, meu irmão, você tem a verdade e passa como se fosse uma grande mentira. Então, como é importante justamente saber, e as pessoas estão se dando conta da verdade. E hoje em dia, tá uma loucura tão grande, até numa outra live eu falava que o demônio está esperneando, se vê que está nos últimos tempos, eu não estou falando que vai terminar amanhã, pode terminar agora, né? Porque não sabemos, mas de repente agora já vem Jesus Cristo, mas se vê que já estamos, eu sempre digo, é como antes, o pessoal estava esperando a vinda do Messias, mas vem, e aí passa Moisés, passa não sei quem, passa... e de repente nasceu, veio, né, se encarnou, veio em Belém, e agora também, não vai ser, mas já estamos desistindo, e de repente vem. Mas como o demônio está solto e a gente vê coisas que não tem lógica nenhuma. Nós estávamos, agora não vamos comentar isso aí, mas domingo de tarde a gente teve uma reunião para fazer um movimento pró-vida agora, e a gente vê como a mentalidade agora é uma cultura da morte, e que parece que aqueles que falam pró-vida estão falando uma mentira, estão indo... É uma coisa que você diz que é irreal, ilógico, é irracional, mas é o que a gente vive. Hoje em dia as pessoas não têm mais vergonha de falar que são desonestas, têm orgulho de ser desonesto. Pirado e fala pros filhos, eu passei a perna não sei em que e tal. Bom, estamos vivendo com esse demônio que está esperneando.
Mas o que acontece? Acontece que, por outro lado, as pessoas estão se abrindo, e principalmente os jovens, certo? Que também antes eram militantes de tantas outras coisas e foram se passando, foram enganados, começam a dizer, será que não existe uma verdade? Será que tudo é relativismo? Relativo? Será que realmente? E começam a ver e começam a se dar conta de certas coisas e a irem pesquisar, irem atrás, não esperar chegar tudo mastigadinho, indo atrás e se dando conta e vendo que não é tudo igual, não, que não é tudo igual, e vai e tal, e não buscam, e já vai passando, porque tem uma pseudo-espiritualidade, que no fundo não é espiritualidade, é um sentir-se bem, mas isso aí você sabe mais do que eu. Isso aí é só para a pessoa se sentir bem, ou focada, porque claro, né, tu vai fazer uma meditação, não estou falando da católica, tu vai se sentir focado, claro, porque tu vai começar a se concentrar mais, mas isso aí eu não quero nem entrar nesse assunto, mas se dão conta que dizem, mas até essa pseudo-espiritualidade, porque quando o ser humano passou por uma época, depois do iluminismo e tal, de querer tirar Deus, e viu que o ser humano ele é espiritual. Sem Deus não dava? Voltou. Não, e ele é espiritual, então começa a botar um pseudo-espiritualismo assim, para ver se consegue enganar a coisa. Mas agora já está passando por isso, e o pessoal está querendo a verdade. A verdade, aonde está a verdade? Ou Jesus Cristo é Deus ou não é Deus, não existe para ti é Deus e para mim não é. Não, ou é ou não é, entendeu? Ou Deus existe ou não existe, e se ele existe não tem crise de identidade, entendeu? E que não sou eu que crio Deus, é Deus que me criou, e portanto não sou eu que digo como Deus deve ser. Eu que tenho que me abrir a esse Deus, a essa verdade. Assim como ele revelou, né? Como ele revelou, e não como eu quero que ele seja. Então, o pessoal está buscando através da ciência, está buscando através do conhecimento. Isso não significa que não tenha fé, como eu falei, que é caminhar na luz, porque a fé, ele ilumina a nossa razão, para ir mais além do que a nossa razão pode, como aquele Santo Agostinho, que queria colocar um mar, que teve um menino lá, toda a história, colocar o mar no buraquinho da areia. E aí disse, mas quem tá querendo colocar Deus na tua cabeça? Aí ele entendeu, né? Então a fé consegue abrir esse buraco maior para poder chegar no algo que, se foi Deus que nos criou, que criou tudo, como a gente vai pegar Deus e começar a tessecar ele e querer ver? Não podemos colocar ele dentro da própria criação dele, seria uma coisa fora do comum. Fora do comum. Então a fé nos faz dar esse salto racional, iluminando a nossa razão, que Deus nos fez e quer que a gente seja racional, senão Deus não teria nos feito racionais. Então, tá essa busca, e ao mesmo tempo, voltando para o nosso tema, tudo isso para dizer, e a gente falou em virtudes, como seria interessante fazer um curso sobre virtudes, ter esse controle, né, como tem essa história, primeiro seja homem, depois santo, né, primeiro seja uma mulher, depois uma santa. Quer dizer, tem que ter, tu pega os santos, eles, claro, pessoas espirituais, mas foram mestres em humanidades. Você vê eles, que sabedoria humana, e que pessoas com controle, com tudo isso aí envolvido. Então, né, não vai sair uma Pietà, quando eu falo Pietà, Moisés, aquele que Michelangelo fez, ele fez no mármore. Não adianta querer pegar barro. Então, primeiro, a gente tem que ter uma formação humana, isso não significa ser culto ou não, mas uma formação para poder depois ser santo, ser santa. Né? Tanta coisa, compartilhe e fique conosco aqui nessa tertúlia. Vai lá tu, Ângelo. Temos mais alguns minutos. Eu queria ensinar uma oração agora, já que o nosso tema é ser luz no mundo. Então você imagina que maravilha quando o empresário, o engenheiro, o médico, a faxineira, o professor estiver brilhando. Né? O Papa Francisco dizia, a igreja tem que estar de portas abertas em saída. O que significa isso? É de que a gente vai, se abastece da Eucaristia, né? E a nossa missão começa exatamente na bênção final da missa, o ide em paz, né? Ide, agora vão, alimentados com a palavra e com a Eucaristia, vão brilhar. Né? E lá na escola, no hospital, na empresa, na indústria, no trabalho mais complexo, mais simples,
alguém do meu lado disse, caraca, meu, diante de toda essa crise, pandemia, não sei o que, dificuldade financeira, como é que a senhora consegue estar com essa paz toda? E aí você vai poder dizer, meu filho, além de trabalhar, eu também tenho Deus. E isso vai impactar. Deixa eu contar posso contar mais histórias? Sim. Né? Então eu quero ensinar essa oração. A oração é assim, muito simples. O que você vai falar depois da oração é com você, mas tem que ter essa frase, em mim primeiro. Todo mundo que quer ser luz no mundo tem que partir desta oração. Quem precisa mudar, gente? Quem realmente precisa mudar no mundo? Agora na tua cabeça vai, os pecadores, os cismáticos, os infiéis, os incrédulos. É verdade, todos eles têm que mudar. Mas quem tem que mudar primeiro? Em mim primeiro. A oração de quem quer ser luz no mundo é em mim primeiro. Se você está querendo muito que os outros mudem, porque você acha que não tem nada para mudar, ou já mudou que chega, amigo, vai de novo. Em mim primeiro, em mim primeiro. O que eu preciso, Jesus? O que mais, Jesus? Que outro detalhe, Jesus? Que outra virtude eu preciso conquistar, Jesus? Porque afinal de contas, sinceramente, a única vida que você tem na mão é a sua. Né? A gente quer que o marido mude, que a esposa mude, que o chefe mude, que o filho mude, que o político mude. Vamos rezar para todo mundo, tem que rezar. Mas em mim primeiro. Essa é a oração. Jesus, em mim primeiro. Em mim primeiro. Em mim. Fale 1000 vezes isso por dia, Jesus, em mim primeiro. E a história que eu quero contar é o seguinte. Eu tive uma graça muito grande nesses períodos aí de pandemia. Eu trabalho com treinamento, empresa, atendo pessoas, enfim. Né? E logicamente com a queda agora da pandemia, a gente teve eu que trabalho com pessoas, atender pessoas, logicamente quando fecha tudo, né? E vem exatamente essa questão até da questão financeira, como é que vai ser agora, do meu trabalho, etc. E eu estava lá em casa pensando para ver como a gente pode impactar a vida das pessoas de uma forma muito simples. Puxa vida, eu olha, eu vi minha esposa preocupada, eu já andava meio preocupado, e quando a gente se preocupa, entra a tentação de desacreditar de Deus, ou brigar com Deus, ou se chatear com Deus, e a gente acha que quem tem que mudar é Deus, aí é o pecado das origens, né? Eu sei mais que Deus, né? Não, para, com Deus tá tudo certo, o padre falou isso, com Deus tá tudo certo. Caramba, olha o que eu lembrei. O que eu lembrei? Tá vendo? Eu não sei se dá pra ver, eu tô com uma aliancinha aqui, a aliança do meu matrimônio, né? Eu chamo a minha esposa pra cozinha. Faça isso hoje à noite, você vai ver. Depois amanhã você me conta. Eu chamo a minha esposa na cozinha, a Ana Paula vem aqui. A Ana Paula sentou ali do meu lado na cozinha. E eu dou um grito para a criançada toda. E o padre comentou, realmente eu tenho 5 filhos, não é piada, não, eu tenho mesmo, né? 5 filhos. Uma pequenininha e os outros maiorzinhos. Vêm os 5 filhos na cozinha e eu digo, olha, vocês estão vendo que o pai está bastante em casa, você sabe que o pai trabalha com esses treinamentos e a coisa está meio devagar. Os mais novos não entenderam nada, padre, mas os mais velhos tá com os olhos desse tamanho, já assim. O que o pai vai falar? E eu disse, olha, tá vendo isso aqui? Esse aqui é o meu anel de casamento, né? Que tem a bênção do matrimônio. Então eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Nós vamos rezar agora o terço. E eu e a mãe de vocês vamos dar as mãos aqui. E nós vamos, porque quando a gente casa, quando recebe o matrimônio, é 50% eu e a minha esposa e 50% Deus. A maior burrice do ser humano é casar e dispensar a parte mais poderosa já de saída. A turma casa e dispensa Deus, né? Cara, já entrou perdendo no jogo. Porque 50% do negócio é ele, de fazer a coisa dar certo, né? Então, como isso aqui não é um contrato com eu e a mãe de vocês, não, é nosso com Deus, eu vou hoje invocar a bênção matrimonial para que Deus conceda aquilo que a gente reza no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Eu uni a minha mão com a minha esposa Ana Paula e a gente começou a rezar o terço. Creio, Ave Maria, o Pai Nosso, rezamos. Em cada intenção colocava, vamos rezar por isso, por aquilo. E as minhas crianças, e pelo trabalho do pai, e pelo trabalho do pai, que o pai tenha trabalho, né? Rezamos o terço, uma alegria, uma fé. Sendo gurizada, amanhã eu conto para vocês. E fomos dormir. No dia seguinte, você deve imaginar o que aconteceu, né? Eu chego no final da tarde em casa, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo, olha, fechei este contrato, né? O telefone voltou a tocar, os clientes voltaram a me chamar para as empresas.
e os meus filhos me olham, pai, e tu não acredita. Os meus 2 filhos mais velhos também começaram a trabalhar no dia seguinte. Ou seja, será, eu quero chegar nesse ponto, será que aquele meu testemunho com a minha esposa, eu e minha esposa, diante dos meus filhos em casa, será que marcou os meus filhos, sim ou não? Eles verem o pai deles no dia seguinte dar um testemunho e também eles mesmos, pai, até nós ligaram aqui oferecendo trabalho pra gente, que loucura é essa? Ou seja, pode ser daqui 20 anos, um filho meu pode ser duramente questionado na fé, mas o cérebro dele vai dizer, você pode até estar falando que Deus não existe, mas uma vez, quando eu tinha 15 anos de idade, o meu pai rezou o terço de mão dada com a minha mãe, e no dia seguinte ele conseguiu o trabalho. Quem pode ir contra um testemunho desse? Né? E quando você tem essa luz, esse brilho, será que não impacta a vida das pessoas que estão à tua volta? Agora, você tem que ter coragem de unir a mão e rezar. E você tem que ter coragem de parar de dizer que Deus está com problema, que o vizinho está com problema, que a economia está com problema. Você tem que dizer, Deus, me ajuda, me socorre, faz a tua parte no meu matrimônio, em mim primeiro. Então, são essas coisas assim que a gente vai vendo do ambiente do trabalho, né, do dia a dia, dentro de casa. Né? Às vezes as pessoas chegam para mim, padre, e dizem assim, Ângelo, meus filhos não querem ir para missa. Você é meio doída para falar esse horário da noite, mas eu vou falar. Né? E o que eu fiz de errado que os meus filhos não querem ir para missa? Bom, será que eu falo? Podemos terminar a transmissão aqui ou respondo essa? Não, responde que depois eu vou falar mais um. Tá, então tá. Eu digo, amigo, quando a sua esposa entra na sala e diz assim, meu velho, vamos na missa, tá na hora. Com que cara tu levanta do sofá? Levanta bufando? Os filhos aprendem por imitação. O que eu fiz para merecer que os meus filhos não querem ir para a igreja? Quer que eu te diga? Eu te digo, amigo, você não brilhou. Você não foi luz dentro de casa. Diz, agora eu não vou na missa porque agora tá passando o jogo. Mas eu vou de noite. O que ficou para os filhos? O jogo é mais importante. O jogo é mais importante que Deus. Né? Ou será que você pulou do sofá dizendo, legal, vamos na missa receber o corpo de Cristo, gurizada. Isso vale mais que qualquer coisa. Agora, o que eu fiz ou deixei de fazer? Claro que não é um exemplo assim tão forte, Ângelo. Mas, por exemplo, como sair. Difícil, cara, mas como outro dia eu escutei de uma voluntária nossa que diz assim: olha, quantas vezes a gente chegou para os filhos, ela dizendo, com uma fruta, dizendo que maravilha, essa fruta maravilhosa. Não, a gente não faz isso, dizia a mãe. A gente chega com um salgadinho, com um picolé, falando, olha aqui, um presente para você, um salgadinho. Aí a criança fica com a porcaria como se fosse um espetáculo. Um espetáculo. E a fruta que é saudável, sempre assim, meio de lado. Exatamente. Ninguém chega aí com brócolis, que brócolis sensacional. Entendeu? Então a gente também passa, a gente acaba... Bom, mas de qualquer maneira... Mas a tônica do negócio é essa. É a tônica. Bom, agora... Sendo luz no mundo, como é importante partir de nós, e sem pretensões nenhuma, eu acho que é interessante terminar falando Nossa Senhora. Olha que luz que é Nossa Senhora. E eu, antes de Nossa Senhora, então, que agora me veio, São José. Cara, o São José, uma vez ouvi do padre, agora não sei agora se eu vou usar a palavra certa, que diz que ele tinha o dom, eu achei tão máximo que ele falou isso aí, o dom, agora não, era na Itália, então agora eu teria que pensar a palavra e tal, mas... Em resumo, São José tinha o dom de estar aonde devia estar. Quando não precisou mais dele, ele desapareceu na jogada, né? Mas estou dizendo, ele estava onde tinha que estar. São José, olha o que é esse homem, lá, sendo luz, na Sagrada Família. Ele é o padroeiro da igreja. Ele é o padroeiro da igreja. E esse São José foi luz, um espetáculo. Né? Não precisou pregar para multidões. São José ficou como luz na igreja, na tradição da igreja. Impressionante. Esse cara que se deu conta, claro que no início estava meio assim, aí de repente dorme lá, e o anjo diz para ele, não, tu vai receber, não tenha medo de receber Maria como tal, e diz, e tu darás o nome, né, de Jesus.
Porque para eles quem dava o nome era o pai. Era o pai. Pode inclusive ver a prima Isabel, a prima de Maria, quando o Zacarias ficou mudo e falaram qual ia ser o nome, a Isabel falou, é João o nome dele. Foram perguntar para o pai, ele João escreveu, mesmo, ele botou na tabuleta. Porque era o homem, na Que tradição dava o deles, que dava o nome. Quando o anjo diz isso para ele, está dizendo, José, você realmente é o pai dele e você tem responsabilidade por Jesus. É você que vai colocar o nome dele. Ela, Nossa Senhora concebida pelo Espírito Santo, mas São José assim, não, você vai ser. E ele foi realmente o pai. E ficou, sendo essa luz, olha o que é até hoje, o padroeiro da igreja. Mas o que ele escreveu? Ele escreveu um livro? Não. Ele pregou para a multidão? Não. São José foi luz e continua iluminando pelo seu exemplo. Nossa Senhora, a mãe de Deus, sai daí da frente que eu vou falar, eu sou a mãe de Deus, né? Não, humildade, luz, foi luz. E aquela história que falam, quem está no primeiro banco vai ser colocado por último, né? Nossa Senhora foi aquela que ficou no último banco. No último banco. Aí agora depois... Foi levado para frente. Deus falou, vem para frente que você agora é a rainha do céu e da terra. terra. Nada mais, nada menos, não é verdade? E olha só que impressionante. Então... Nossa Senhora, eu quero terminar falando de Nossa Senhora, nossa mãe fantástica, sinal de luz. Né? Como ilumina, mas começou por ela, não querendo aparecer para ninguém, mas vivendo a sua vocação, dando o melhor de si mesmo, e que Deus fez com que ela, cheia de graça, essa graça que iluminou o mundo inteiro, que é luz. Muito bem, eu acho que podemos terminar. Eu vou dar a bênção agora. Obrigado você, meu irmão, minha irmã, que nos seguiu nesse... Obrigado, Ângelo, aqui, tamo junto. Não é verdade? Foi bom ter conversado, até para nós. Eu e o padre junto querer caber em uma hora aqui, nem a pau, né? Mas eu acho que tá na hora tem de terminar. Mas tem que ser a primeira de muitas, né, padre? Esse tipo de tertúlia e colocação, assim, né? É porque a gente realmente vive uma fé que Deus nos encantou lá na nossa juventude, eu gosto muito, né? Enfim, tá no nosso livro da fé, né? O que é mais fácil hoje? Não, é alguém que sei lá, jovenzinho, querer ter a proposta de Jesus para sua vida? É um corajoso, né? Ou alguém que se esforçou ao longo da vida de viver a proposta de Jesus e hoje vê quanta coisa boa acontecendo. Para nós hoje tá um pouco mais fácil de ter fé, né? Do que talvez aquele mais jovem que está começando agora. Então nós temos que ser luz para os mais novos. A turma tem que ver, olha lá o Ângelo. Ele desde a sua tenra juventude tem se esforçado em ver a palavra de Deus. E olha como ele está bem, olha como ele é feliz com a esposa dele, com seus filhos, com o seu trabalho. Que legal, vou apostar nessa. Olha o Diego, desde tão pequenininho, vivendo a palavra de Deus, etc. Olha que baita cara, né? Não tá. Mas enfim, né? Ou seja, nós que somos mais velhos... Mas na nossa época da juventude, aqui na Diocese de Caxias, o padre Leonardo Pereira era do grupo também, que a gente participava. Nossa, tantos outros. E agora né? também é luz, também na Terra Ideia. E um abraço para o padre Leonardo Pereira, um grande amigo. Tantos pais, mães, hoje médicos, engenheiros, homens do ambiente de trabalho mais variados que... lá na época da juventude disseram o seu sim e viveram com Jesus, hoje são extremamente felizes com seus casamentos, com seus filhos e tudo. Assim como os nossos pais foram luz para nós um dia. E testemunhando no trabalho, assim sendo luz no trabalho e também evangelizando e tantas outras coisas. Que maravilha também quando a gente se encontra. A luz vai também, passando, né? Nós quando éramos jovens, né? E agora, né? Muito bem, então, olha, eu ficaria aqui conversando muito tempo, mas a gente está sempre conversando, eu e o Ângelo, né? Mas testemunhar isso aí... A Maria Inês mandou, boa noite para vocês. Ah, tá bom, então... Então vamos encerrar. Então eu convido vocês a se inscreverem lá no canal do YouTube, Padre Diego Bettoni, que lá eu coloco as homilias, estou fazendo, agora dei uma parada, mas quero recomeçar das reflexões do Diário de Santa Faustina, outros comentários. Esse mesmo aqui eu vou editar e vou colocar aí no canal do YouTube, Padre Diego Bettoni. Se inscreva! Estamos chegando a 800 inscrições, mas temos que chegar a mais de 1000. Vamos espalhar a boa semente também. O teu Facebook, qual é o teu Instagram,
Ângelo? Bota meu nome lá, Ângelo Long, tá bombando aí. Tá bombando. Não é nem? Tá bom, tá. Sei. Mas vamos lá para nos acompanhar também nas redes sociais, que a gente possa ter essa ajuda para espalhar a semente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus, uma boa noite. Vamos ser luz no mundo e, como diz o Ângelo, que comece por mim. Em mim primeiro. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.